E aí, empreendedores? Eu sou Rafael Manfredini e hoje eu tô aqui com o Eduardo Chiniachik. Ele é simplesmente um dos maiores neuropsicólogos, mestre em liderança educadora, palestrante, treinador e um dos fundadores da editora Gente. Edu, muito obrigado por estar aqui com a gente mais um ano da Expo Empreendedor. Olha, para mim é o seguinte, se você imaginar que a gente vai se surpreendendo cada vez com... Parece que vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor. Eu só tenho a parabenizar você, tá? Porque esses irmãos Manfredinis têm um DNA de empreendedor. Mas tem uma coisa que eu amo aqui, que é o seguinte, se você não veio para a Expo ou não está se programando, significa uma coisa, você vai perder. Não só o nível de palestrantes que está aqui no evento, mas também uma coisa. Se você pensar, marcas imensas estão aqui, por quê? Para fazer negócio. Para que serve a Expo Empreendedor? Para você gerar visibilidade, trazer visibilidade. Ah, mas eu não tenho stand. É aquela história. Tem corredor, e nesses corredores vão passar gente incrível. Então, se você não está se programando e se esse vídeo está chegando para você antes de terminar, vem para cá, porque realmente, Rafa, me arrepia. É uma energia diferente, né, Edu? E é o que você falou. Se você não veio com stand, venha visitar, venha fazer negócio, venha fazer networking. Estava comentando agora com o expositor e falou, pô, a gente voltou a fazer eventos, feiras, porque, pô, hoje a Meta entrega cada vez, o Facebook entrega cada vez menos anúncios, o Google está cada vez mais irrelevante, você não consegue fazer anúncio na inteligência artificial, então assim, o contato com as pessoas numa feira, você fazer contato, você ter um stand, para muita gente parece um negócio arcaico, né? E não, é uma coisa tão atual que as pessoas estão voltando a participar dos eventos. Então, assim, é muito importante, né? Esse contato pessoal. O Rafa tem uma coisa que é o seguinte, eu liguei para ele e falei assim, fulano vai estar na feira? Aí o Rafa, vai. Aí o que eu falei? Então, me apresenta. Você precisa me contar. É isso? Você sabe que tem uma coisa, gente, os grandes negócios acontecem quando você está com olho no olho. E aí tem uma coisa que eu defino empreendedor da seguinte forma, é aquela pessoa que transforma onde ela está no melhor lugar para projetar o seu negócio. Então, é aquela história, às vezes o pessoal fala, mas sabe o que é? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E tem uma coisa que todo empreendedor bem-sucedido tem, cara de pau. A minha mãe usava uma expressão que é o seguinte, na vida é melhor você ficar meia hora vermelho como um pimentão do que uma vida entalada. Então, às vezes, você para no stand, você não conhece, você chega como se você fosse o amiguinho da infância dessa pessoa, se apresenta, mostra, assim, conquista. Por isso que eu falo assim, às vezes é cara de pau, às vezes é carisma, às vezes é disposição de fazer a diferença, e quando você faz a diferença, cara, você começa a fazer negócio. Então, às vezes, se você acha que Rafael e Rubens fica esperando que as coisas cheguem, esquece. Assim, vai ao encontro daquilo que você deseja. E olha, eu cheguei aqui e tem a Getour, um stand lindo, sabe fazendo o quê? Negócios. Mas sabe o que é? É empresa. Você é a melhor empresa que existe nesse mundo. Vem para cá, onde está o quê? As melhores empresas. Vem junto. Edu, você é um dos maiores palestrantes do Brasil hoje. Sem falsa modéstia.
você faz palestra no Brasil inteiro. O clima que a gente imprime aqui na Expo Empreendedor é um clima bem amigável. As pessoas elas se tornam amigas, parceiras de negócio. Então, conta a pessoa que vai vir, por exemplo, ela não veio esse ano, mas ela vai vir para o próximo ano. Você vai assistir a palestra desse cara, um dos maiores palestrantes do Brasil. Depois ele vai sair do palco, você vai poder conversar com ele. Ele está aqui à disposição, ele está aqui querendo conversar com as pessoas que querem fazer negócio. Então, como que você lida com essa... Você acabou de falar, as pessoas se conectam com pessoas, não com marcas, são pessoas. E esse ponto, né, Rafa, que eu acho que é o DNA. Sabe, a gente fala assim, mas tem outras feiras. Sim. Tal. É assim, tem um DNA que é DNA Manfredini, que é isso. Sabe, essa coisa de senta, conversa, se não te conhece, ele vai conversar com você como se você já fosse conhecido. Então, essa é uma grande diferença desse DNA hoje da Expo Empreendedor. DNA Manfredini. É isso. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, isso é papo para trazer gente para o Expo. Se você encontrar qualquer um dos dois para conversar, você vai ver que tem um sorrisão de orelha a orelha. E aí você fala assim, o que esse cara vai ganhar comigo? Não, a pergunta é, o que é que esses caras podem fazer para você ganhar muito com você e com o seu produto? Essa é a diferença, tá, gente? Tem gente que fala e é esse papo, né? Quando desce do palco, nunca mais vai olhar para sua cara. Mas aqui não. Aqui tem um DNA que é de casa. É de casa. É de casa. É familiar. É uma coisa amigável, é familiar. As pessoas, elas têm um propósito, né? E eu acho que esse é o grande propósito da Expo. Assim, a gente poder chegar aqui e se sentir em casa, se sentir protegido, se sentir seguro, sabe? Acho que essa é a coisa que os grandes negócios acontecem, é quando a gente se sente dentro de uma rede de apoio. A metáfora que eu sempre uso é, nenhum trapezista faz truque novo se não tiver rede de proteção. É isso. Não é? E a gente fala assim, como é que a gente vai gerar mais negócios? Vem para um lugar legal, alto astral, seguro, que você vai encontrar palestrantes legais, estandes incríveis, mas no corredor você vai encontrar pessoas incríveis. Igual um dos maiores palestrantes do Brasil e, quiçá, do mundo. O que você vai falar hoje na sua palestra? Qual vai ser o tema? É o seguinte, hoje eu vou falar sobre circuito de realização, que é um papo que é o seguinte, para você, dá uma olhadinha que tem 3 coisas que vão fazer você se tornar um grande sucesso, a sua empresa um grande sucesso. 3 coisas, gestor, vendedor e artista. Essas 3 coisas que você precisa ser para ser um empresário, um profissional, assim, alto nível. Quantas pessoas a gente conhece que tem medo de vender? Muita gente, né? O cara chega, dá um mau show, apresenta, tal. Aí ele esqueceu de fazer uma coisa, de vender. Quantos panfletos que a gente vê que a pessoa coloca, não coloca a data, não coloca o local, o telefone de contato, e você fala assim, como que você vende? É isso. E tem gente que é um ótimo vendedor, mas ele é um saco, ele é um pentelho. E aí a gente fala assim, cara, você tem que ser aquele vendedor, sabe, que as pessoas digam assim, quero esse cara, quero o produto desse cara. Criar o desejo, criar uma empatia com ele antes do produto, né? E tem pessoas que são artistas, são vendedores, mas são péssimos gestores. Gasta mais do que entra. Aí quando você fala assim, como que essa empresa se mantém de pé? Então, por isso que muitas vezes a gente vai ver assim, pessoas excelentes, incríveis, talentosas, que não sabem organizar a empresa, ou que não sabem ser o show da empresa, ou que não sabem vender o seu produto.
Então, isso vai ser o papo de hoje. Você pincela um pouquinho de cada coisa, o cara se tornar um empreendedor mesmo, cada vez mais preparado. E eu soube que você vai trazer 2 mentoradas suas hoje. 2 profissionais incríveis. Uma que vai falar sobre uma coisa que é o seguinte. Imagina que a gente sempre fala assim de vamos escalar o negócio, vamos aumentar o valuation da empresa. E eu tive agora, recente, um profissional que eu adoro, um executivo incrível que levantou uma empresa que estava praticamente quebrada e se tornou uma referência mundial do grupo. Quando ele saiu do grupo, ele voltou para o mercado como se fosse zero. Então, a Mirella Franco vai falar sobre valuation pessoal. Isso é, se a gente tivesse 5 minutos do Elon Musk, a gente esquece Tesla, esquece SpaceX, esses 5 minutos desse cara vale mais do que a empresa dele. Tá. Se você tivesse 5 minutos para conversar com João Kepler, tá. Você fala assim, porra, bossa nova, não, eu quero esse cara. Quanto vale? Então é assim, quanto você vale? Quanto você vale. Então isso significa que tem uma coisa que é aumente o seu valuation e você vai ver que quando você aumentar o valuation onde quer que você esteja, o seu negócio cresce porque você está lá. Qualquer pessoa que é você dentro do negócio dela, porque você vale mais do que a empresa que vale, com certeza. E a Lilian Geraldini vai falar sobre um tema que é carisma. Tem gente, aí a gente brinca que, em falar, Mirella Franco acabou de chegar. Aí a gente fala de uma coisa que é o seguinte, o que é que faz com que uma palestra a pessoa diga assim, cara, o cara cobra 80 pau por uma palestra. Aí você fala assim, pô, tem uma pessoa super, hiper, mega talentosa que está topando 500 reais. Certo. Aí você fala assim, qual é a diferença? Qual a diferença? Uma tem pessoas que têm um poder de tocar a alma, isso é, essa capacidade de você envolver, influenciar, isso são as pessoas que têm carisma. Se você pegar um João Kepler para falar, ele não é o cara que fica falando alto, não, mas ele tem uma capacidade de envolver. Envolver, né? Então, quando você vai pegando isso, você fala assim, é talento, a outra coisa é a capacidade de influenciar. Sim. Significa que você parou de brigar com você e você parou de brigar com o seu talento. É isso. Você é puro fluxo de energia. Agora, o que é que essa pessoa de 500 reais faz? Ela vai lá e dá uma aula. Ele acha que conteúdo e conhecimento é tudo. E aí a pessoa termina e fala assim, que saco. Nossa, eu não vejo a hora de ir embora. E aí você fala assim, a diferença é isso. É o quanto a gente parou de brigar e escolheu brilhar. Então, valuation pessoal e carisma. Carisma. E o mentor que mentora pessoas que vão... O mentor dos mentores, porque você é sensacional, Edu. Muito obrigado por todos esses anos que a gente se conhece. E por todos os próximos anos. Por todos que... obrigado pelos próximos. Os que passaram. Obrigado Gratidão pelos próximos, então. Tudo que vamos viver ainda juntos. Tá? É isso. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou seu fã, sabe assim, pela capacidade. Quando você fala simplicidade e humildade, é virtude. Sabe assim, é quando a gente não deixa que o ego faça com que a gente diminua a essência. É isso. E a sua essência, a essência do Rubens, assim, me emociona só de perceber que assim, a gente senta como se fosse amiguinho de infância
E eu estou diante de uma pessoa grandiosa. É isso. A gente não tem carinho, a gente não é carinho, admiração, já é um amor já que a gente tem. É isso. É uma gratidão assim imensa. Valeu, Dô. É isso aí. Estamos aqui na Expo Empreendedor. Daqui a pouco a gente vai soltar mais, vai fazer mais algumas entrevistas e 2 dias aqui intensos. Valeu. Segue. E aí, empreendedores? Estou aqui agora com o Felipe Sintra. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, mas ele é um grande amigo nosso, já há muitos anos, palestrante. E aí, Felipe, você tá bom, cara? Satisfação, obrigado, Rafa, pelo convite. Fala um pouquinho aí. Estou aqui mais uma vez, se não me engano, é a 3ª ou 4ª vez que eu estou aqui na Expo Empreendedor. Vou palestrar daqui a pouco, pessoal. Eu que venho de uma família de empreendedores, então faço gestão de negócio. Hoje a gente tem empresa que faz consultoria corporativa e treinamento dentro das empresas para os times. Eu falo muito sobre gestão, sobre liderança, para ajudar os empreendedores, já que se trata de uma feira de empreendedores, a colocarem uma gestão, aplicarem uma gestão mais efetiva dentro do negócio, para que eles consigam ter mais tempo para crescer o negócio. Enquanto o empreendedor for aquele apagador de incêndio, ele só tem uma função de bombeiro dentro da empresa. É isso. E é isso que eu bato muito em cima. Não é para você abandonar o seu negócio, mas é para você implementar uma gestão mais eficiente e treinar pessoas para te representar no futuro. Treinar pessoas para você ter tempo de cuidar da expansão da sua empresa, né? Porque não adianta o empreendedor querer carregar tudo nas costas, não é isso? O meu grupo empresarial chama-se Multiplicador Empresarial, que é o MXE. A gente reduziu numa sigla MXE, que significa Multiplicador Empresarial. Porque todo empresário tem que multiplicar o talento dele para as pessoas que estão abaixo dele. E essas pessoas multiplicarem para os outros que estão abaixo deles. Então é uma cascata. Eu, enquanto dono de negócio, preciso multiplicar o talento, aquilo que eu sei que eu aprendi a aplicar no meu negócio, e fazer com que o meu colaborador não faça as coisas como se cuide das coisas como se fosse dele, mas como se fosse minha.
E para isso eu preciso treinar ele na minha forma de gerir, na minha mentalidade, na minha execução. E aí a nossa empresa, ela apoia o empresário, o empreendedor, a treinar os seus colaboradores para isso, a criar processo para que os colaboradores executem esse processo dentro da empresa e o dono olhe para a parte estratégica do negócio. O cara que vai participar da sua consultoria, das suas imersões, é o empreendedor, o dono da empresa. É isso. Dono. É o dono da empresa. Hoje eu falo para o dono. Tá. A minha empresa, o meu time fala com os líderes dele. Tá bom. Então eu vou conversar com o dono, vou falar para ele, cara, esse problema você passa todo dia, problema de contratação, problema de treinar, o problema que você tem que apagar incêndio, toda hora chega uma decisão para você na sua mesa, coisas que o seu time, os seus líderes poderiam resolver. Tá. E para isso tem solução. Felipe, é fácil? Lógico que não é fácil. Não é fácil. fácil. Qualquer um fazia. Mas existe método, existe processo para isso. E nunca o empreendedor é para abandonar um negócio. Ele precisa aprender a delegar e não delargar as funções. Tá. Para isso eu preciso preparar as pessoas que estão abaixo de mim, porque ninguém pensa como eu penso. Mas se eu penso e ajo da mesma forma, existe um modelo mental e um modelo de execução que eu consigo tirar isso de mim e transformar para o meu time e as pessoas cuidarem da minha empresa como eu cuido. O líder, então, ele já tem que vir com um problema, mas ele pode vir com um problema, mas ele já tem que vir com uma solução. Perfeito. Eu uso a seguinte estratégia. A pessoa tem que me trazer 3 possíveis soluções. Tá. Chegou o problema? Você vai me trazer a mais rápida, a mais barata e mais eficiente dentro desse processo. Dentro disso, me traz 3 opções. A gente vai poder escolher junto. É isso. Mas não me traga só o problema. Só o problema. Eu preciso treinar as O pessoas. problema vai vir. Existe, vai existir o tempo todo. Sim, mas ele vai trazer o problema, mas ele já tem que trazer 3 opções de soluções. Dessas 3, vamos entender qual que é a mais rápida, mais barata, mais eficiente, e vamos escolher essa e vamos agir. Ok. Isso aí implementa toda uma cultura dentro da empresa, né? A cultura nada mais é do que como as coisas são feitas dentro da empresa. Tá. E se as coisas são feitas de forma toda hora assim, vou apagando incêndio aqui, vou resolvendo aqui, não tem um método para execução, as pessoas fazem de forma amadora. Tá bom. Fazem no improviso. E a cultura da empresa acaba sendo assim. Então as pessoas não trabalham com previsibilidade. E a gente como como empreendedor mesmo, o dono da empresa, se a gente não der, se a gente não liderar mesmo, por exemplo, como exemplos, né? Então, assim, a gente dá o exemplo para os nossos liderados, eles vão acabar repetindo aqueles erros que a gente está cometendo. Então, a cultura ela tem que começar já com o dono. A mentalidade do dono já tem que ser de delegar, ele tem que entender o processo e passar isso para o líder. É isso. E criar líderes, né? E às vezes o dono não tem esse tino de treinar. Ele não tem, ele sabe tudo na cabeça dele. Ele sabe como fazer. Aí que entra a minha empresa. Tá bom. Eu pego como você aplica na sua empresa, olho os seus processos, toda empresa tem processo, talvez não está mapeado, não está escrito, sim, padronizado, mas existe. Eu vou olhar aquilo, vou melhorar, vou documentar e treinar seu time. Tá. Porque é coisa que o empresário não tem tempo de ficar treinando, muitas vezes é muita correria e tá tudo bem. A gente falando de cultura, a empresa é reflexo da mentalidade e do comportamento do dono. Tá. Então a minha mentalidade, meu comportamento é o que vai refletir na execução e na ação dos meus colaboradores. E a cultura nada mais é do que esse conjunto de regras, de crenças, de comportamentos dentro da empresa. E eu trago muita coisa da aviação. Você sabe que eu sou piloto de helicóptero. Exato. Desde os 16 anos de idade, comecei a aprender com 16 anos de idade, estou com 33 agora. E eu trago muita coisa da aviação. Tá. Relacionada a... Eu vou ter mais previsibilidade, relacionada a indicadores, a double check, Tá. a olhar para as coisas e como que eu posso conferir isso 2 vezes. Como eu posso trabalhar com antecipação de risco. Eu trago coisas da aviação que eu pratico quando eu vou decolar um helicóptero, que é essa antecipação de risco, para dentro da minha operação. Não adianta você só pegar lá, ligar e ele decolar. Não. Você tem que ter um plano, né? É um plano. Antes de entrar dentro da aeronave, eu já tenho um plano, eu já tracei a minha rota, eu já fiz meu pré-voo. Quando eu chego na aeronave, eu vou inspecionar ela toda, eu vou verificar óleo, vou verificar os parâmetros dela. Depois que eu entro para acionar, e aí eu vou voar. E quando eu estou voando, eu estou o tempo todo olhando para fora, procurando um lugar para pousar, Tá. antecipando o risco. Se o motor parar, onde eu vou pousar? Tá. E aí eu trago isso para dentro da empresa, com metodologia de antecipação. Certo. Isso é perfeito, né? Porque é uma situação que você está ali, que o controle, muitas vezes, numa eventual emergência, Tem que ser você muito rápido. já está preparado, né? Isso. No final das contas, você vai ter que tomar uma decisão. E se você Mas- já se antecipou, Se você já se antecipou,
você já tem opções, né? É isso. É isso. Então, para a gente deixar aqui para os empresários que estão assistindo a gente, olhar para a sua empresa, não de forma amadora, mas para olhar de forma profissional. Quando a gente fala de processo, às vezes na cabeça da pessoa, do empresário, do funcionário, é burocracia. Tá. Mas processo nada mais é do que padronização daquilo que é feito na empresa de uma forma mais eficiente. Se saiu um funcionário outro e saiu um e entrou outro hoje, eu não preciso perder a cabeça. O que eu vou fazer? Quem que vai treinar ele? Já existe um passo a passo para ele seguir. Ele vai sentar, vai pegar aquele processo e vai seguir aquilo. As pessoas falam, eu sou muito pequeno para isso. Consultoria não funciona, treinamento não precisa. Se até Coca-Cola, que é uma gigante, contrata treinamento e consultoria, o empresário que é um empresário pequeno ou um médio empresário, por que você não vai contratar? O que você tem que a Coca-Cola não tem, gigantesca? É isso. Até ela contrata. Então, até as grandes empresas precisam, anualmente, mensalmente, estar melhorando os processos e treinando e capacitando o time. É isso. Você precisa se antecipar. Se você é pequeno, você precisa se antecipar para crescer cada vez mais. E aí, MXZ vai te ajudar nessa caminhada. É uma caminhada. Não é uma mágica, é uma jornada, né? Uma jornada. Não é mágica, não é um método mágico que você vai falar, segue isso aqui, tá tudo certo. Disciplina. Disciplina, acompanhamento. Então, MXZ. mxeducação.com.br e upgrowconsultoria.com.br. São as duas unidades de negócio. MXE a gente trata treinamento de líderes e implementação de cultura, e Upgrow Consultoria a gente trata mapeamento e melhoramento de processos e melhoria contínua dentro das empresas. E hoje, palestrando, visitando a feira, fazendo muitos negócios. Valeu, Felipe, Valeu, por mais um ano. E aí, tamo junto. Um ano de parceria. Quem quiser me acompanhar no Instagram, @euFelipeSintra. É isso aí, Felipe Sintra, grande parceiro da Expo. Daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista. Valeu. Olá, e agora aqui no Expo Empreendedor, eu tô com ele, André Ramiro.
Ele que é ator, rapper, uma super celebridade. A gente já conhece um pouco do trabalho. E assim, além de todo o seu trabalho como co-criador da sua própria realidade, que eu entendo, já que você já conseguiu entender o seu lugar no mundo, né? Porque eu acredito que uma pessoa como você, que faz tudo com tanta excelência naquilo que você faz, conseguiu entender um pouquinho de como funciona o universo, né, André? Ah, sim, com certeza, com certeza. Conta um pouquinho pra gente qual é a sua missão, o seu propósito aqui na Expo Empreendedor. André, primeiro, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, tá? E, bom, a gente estava falando sobre missão no mundo, né? Eu acredito sinceramente, verdadeiramente, assim, de todo o meu coração, que a minha missão é transmitir, através da minha história, através da minha carreira, através dos meus atos, das minhas escolhas, entre outras coisas, transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem para as pessoas, principalmente que vêm da mesma origem que eu, ou seja, nossos semelhantes, né? Transmitir uma mensagem de luz, de esperança, de autocuidado, de autoconhecimento, sabe? Para a nossa expansão de consciência, para a nossa saúde mental e para tudo isso, né? Então, eu acho que é uma mensagem de identificação. Você falou de saúde mental. Sim. O que você acha que hoje está mais adoecendo as pessoas? A tecnologia. Tecnologia, o consumo exacerbado de dopamina barata, né? Hoje em dia, a gente fica mais aqui, literalmente com as cabeças baixas o tempo inteiro, mais prestando atenção na vida dos outros, sem olhar para nós mesmos, né? Sem olhar para como está a nossa rotina de autocuidado, sem olhar para os nossos desafios pessoais, sem olhar para as nossas crenças limitantes, sem entender realmente quem a gente é. Eu acho que a gente... essência, né, André? Exatamente. A gente está muito ocupado prestando atenção na vida dos outros, consumindo dopamina barata, ao invés de adquirir a dopamina, né, e a serotonina, que são tão importantes para nós, através dos exercícios físicos, dos alimentos, da leitura, da espiritualidade, do autoconhecimento. E deixa eu te falar uma coisa sobre a validação externa. O que você tem para falar para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos seguindo, sobre essa necessidade constante de você se autovalidar, de você ter a aprovação do outro, para você entender o seu valor no mundo? Eu acho que é uma ilusão. Reconhecimento é importante, né? Não sejamos hipócritas, né? Acho que todos nós queremos reconhecimento, mas ele só acontece a partir do momento que você entende o que você tem para oferecer para o mundo, né? Porque é cíclico, né? Eu acredito realmente numa troca de energia, né? Eu acredito, de fato, verdadeiramente, que o mundo não me deve nada, as pessoas não me devem nada, mas que ao eu estar, né, ciente da minha capacidade de entrega, do quanto eu tenho para entregar, o retorno ele é inevitável. Como que a gente vai falar de retorno se a gente não entender que nós estamos embaixo da lei universal? As leis universais estão aqui. Gente, lei do retorno é o quê? Não adianta você falar para esse papel, não caia. Gente, é lei da gravidade. Exatamente. A gente está falando da lei do retorno. Não há o que eu faça para o outro que não vá voltar para mim. Né? Então, enquanto a gente nós não nos entendermos como somos um, com certeza. Tem como, né, André? É cabalístico, né? Só recebe quem dá. Só recebe quem entrega, com presença, com qualidade, com a real intenção de fazer diferença na vida dos nossos semelhantes, né? No discurso, eu sei que é muito bonito, né? No discurso é tudo muito bonito, mas isso é uma coisa que a gente só adquire através da prática, né? E a prática realmente, assim, de se autoconhecer, de estudar o próprio ser, né? Porque é muito fácil, né? Não sei se é muito fácil, mas assim, é totalmente possível você ser uma pessoa que acumula bens, que acumula conquistas, acumula um monte de coisa no automático da vida, naquela de conquistar, sabe?
sem você entender realmente quem você é, sabe? Inclusive do seu lado negativo também, porque você só positiva a partir do momento em que você conhece também, sabe? Os seus padrões, os seus maus padrões de comportamento, inclusive aqueles tóxicos que podem te adoecer. Mas antes da gente terminar, o que você diria para as pessoas que estão aqui sonhando com essa nova vida, sonhando em que pode sim empreender para mudar essa realidade? Deixa uma mensagem aqui. Bom, estamos aqui na Expo Empreendedor, né? A mensagem que eu tenho para trazer, eu tenho para trocar, no fim das contas, não há melhor investimento que você pode fazer do que em você mesmo. Não há maior empreendimento para você fazer do que em você mesmo. O resto é estudo, trabalho, resiliência, dedicação, não é? Conexão com as pessoas, se fazer presente ao contato, à conexão verdadeira e genuína, para que assim você possa realmente se expandir seu negócio. Porque se você não cuida da sua sala de controle, do seu templo como é necessário, você pode ter um sucesso, mas esse sucesso vai ser como um castelo de areia, ele vai cair rápido. Não deixar de cuidar e de regar as suas relações genuínas, as relações verdadeiras com as pessoas que você ama, sabe? Sua família, seu pai, sua mãe, seus amigos verdadeiros, que são poucos, sabe? E realmente se estudar, investir em você, sabe? Porque se você não investe em você, dificilmente você vai conseguir investir em coisas materiais ou qualquer trabalho que você possa fazer ou qualquer empreendimento que você possa ter. O maior investimento é sempre em nós mesmos, é a base de tudo, né? Você pode perder amigos no meio do caminho e pode decepcionar pessoas no meio do caminho por não chegarem no mesmo nível que você ou não alcançarem o mesmo nível que você. Mas tem coisas assim que realmente você não pode perder, que são, primeiro, você, depois a sua família e depois aquilo que você tem para transmitir com o mundo, com a sua mensagem, com os seus negócios, seja o que for. Eu não sei mais nada para falar, porque ele falou tudo. Só vou terminar com uma frase que ele falou. O seu maior empreendimento é você mesmo. Cuide daqui, que o resto deixa com ele, porque o como não é problema teu. Exatamente. Não é? Gratidão, querido. Eu que agradeço, muito Andréia. Sucesso, mais Pra prosperidade ainda. Muito obrigado. E brilhe amanhã, que o palco vai ser pequeno para você. Com certeza. Chegaremos lá com toda a luz, com toda a presença, né? E toda humildade também, né? Importante. Obrigada. Muito obrigado, tá?
Fala, empreendedores! Mais uma entrevista aqui, direto do estúdio Palheta Filmes, Expo Empreendedor. Agora estou recebendo um amigo, um dos maiores palestrantes do Brasil. Ele é mentor, o seu primeiro livro, best-seller, e o seu último livro, a Mandala da Inovação, né? O primeiro. Isso. E o segundo... O Legado Vencedor, que vocês estavam no lançamento. O Legado Vencedor. Fernando Seabra. Agradeço mais uma vez o convite e parabéns pelo evento, que é sempre grandioso. Me fala, vamos falar, o Mandala da Inovação, você já falou bastante. Meu primeiro livro foi o best-seller e recentemente, há 3 meses atrás, lancei o segundo, O Legado Vencedor, que vocês estiveram no lançamento. Exatamente. Você escreveu ele junto com o Salib, né? José Salib Neto, Salibão, que você conhece muito bem, mas a nossa audiência aqui quiser conhecer mais. O Salibão é o nome mais importante hoje da gestão no nosso país, no Brasil. O Salibão, entre outras coisas, acabou de bater a marca de 2 milhões de livros vendidos e 11 best-sellers, e lancei com ele agora um livro que se chama O Legado Vencedor, isso porque as ideias de Peter Drucker continuam guiando os líderes na era exponencial. Peter Drucker, só Drucker, foi o pai da administração moderna, e o Salib foi o brasileiro mais amigo de Drucker, e eu fui o brasileiro que foi aluno do pai da administração moderna. Eu fui aluno, e a gente se juntou para escrever sobre os 8 conceitos mais importantes do nosso mestre. Quer dizer, você foi aluno do Drucker. Aluno do pai da administração moderna, uma coisa muito relevante. Como é que foi essa experiência para você, como aluno, absorver esse conhecimento de uma das mentes mais brilhantes aí do nosso século? Com certeza. Hoje todo mundo que atua na área de empreendedorismo e inovação já conhece o nome de Drucker, né? Eu posso falar que tudo que pensamos e fazemos hoje tem o dedo e o conhecimento de Drucker, a base de Drucker. Desde a década de 50, 60, ele começou a lançar seus conhecimentos e seus livros que mudaram a vida de todos nós, né? Eu tive a honra de fazer parte da última turma que ele deu aula em 97, 98, isso no século e no milênio passado. Milênio passado. Milênio passado. Eu tive uma temporada e morei 5 anos na Califórnia, onde eu fiz a minha especialização e depois fui aluno dele. O interessante, Rafa, é que na época que eu fui aluno de Drucker, eu ainda não tinha me dado conta da importância do conhecimento que eu estava só tendo acesso, né? Quanto mais a gente envelhece e trabalha, a gente vai aprendendo a importância das coisas e das vivências que a gente vai acumulando. Mas foi sensacional aprender ali na fonte, com um cara que criou os grandes conceitos, o conceito do trabalhador do conhecimento, do capital humano. Hoje a gente começou e aprendeu, olha só que interessante, Rafa. Com a quarentena, a gente se acostumou com o conceito de trabalho remoto. Sim. Drucker, na década de 60, ele já falava que não fazia sentido uma pessoa de peso médio de 70 quilos ter que fazer uma viagem para aplicar no seu trabalho algo que pesa 3,8 quilos, que é o seu cérebro. Tá. Então esse foi o primeiro conceito da importância do trabalhador do conhecimento e aos primórdios de entender o que um dia seria o trabalho remoto. O mestre começou a falar isso lá nos anos 50 e 60. Olha só, não é só um visionário, é um pensador. Um grande pensador. Ele pensava e já sabia o que ia acontecer, né? É uma mente realmente brilhante. Uma mente brilhante. Você foi aluno dele, ele tinha qual idade já? Ele tinha 80 anos. 80 anos, quer dizer... 80 anos, e foi a última sala que ele deu aula, que após disso ele ficou doente, não deu mais aula. Tá. E tem muitas pessoas que conhecem as famosas frases de Drucker, mas não sabem às vezes... Cita algumas aí. A mais importante é a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Tá. Frase famosa. Outra bem importante
a cultura como estratégia no café da manhã, né? Então, empresas que fazem o seu planejamento, a sua estratégia. Quem você que você conhece que foi também aluno de Drucker, que grandes executivos, grandes CEOs que já foram alunos de Drucker também? Grandes empresários que usam os conhecimentos de Drucker, usaram nas suas vidas e até hoje. Steve Jobs, fundador já falecido lá da Apple, que criou uma cultura só totalmente centrada nas necessidades lá dos clientes. Esse é o conceito de Drucker. Ele foi aluno ou ele pegou? Não foi aluno. Tá. Ele foi alguém que aplicou os conceitos. Aplicou, tá bom. Isso. O fundador lá da Amazon. Tá bom. Né? Jeff Bezos. O Jeff Bezos. Que agora só quer fazer foguete. Eu sou sócio lá da Elon Musk em algumas startups. Na SpaceX, na Neuralink. Você ficou muito feliz, então. Muito feliz. Eu vou ficar feliz após 6 meses. Nem sei que você vai poder vender as ações. Só né? porque tem o período de lock-up. É. A gente espera o hype, cai um pouco, 6 meses de lock-up e vende as ações. Mas essas empresas de tecnologia hoje têm uma capacidade de crescer de uma forma exponencial que a gente nunca imaginou, né, Rafa? Empresas que vocês veem aí cresce 10, 20, 30, 100 mil vezes graças ao poder da tecnologia. Mas, Fernando, o que você acha desse crescimento desenfreado que muitas vezes não segue alguns passos? Sabe? O cara alavancou, pegou empréstimo só para ele abrir empresa, só para ele expandir. Como é que você enxerga isso? Esse crescimento desenfreado que você está falando, eu acredito que é o crescimento desenfreado irresponsável na forma de empreender. Tá. Né? Mas hoje a gente vê um crescimento desenfreado nas vendas e crescimento das próprias empresas de tecnologia, Tá. que pode ser só positivo ou negativo. É positivo se a gente sabe quais são as métricas que fizeram o negócio lá crescer. Né? Frase de Drucker, meu mestre. Não tem nada tão perigoso só quanto crescer e não saber o motivo. Certo. Porque às vezes você cresce e você não sabe o que você fez e aonde, e se muda alguma coisa, alguma métrica, alguma gestão, e o negócio vai ter galho, entendeu? Tá. Então, o crescimento desenfreado faz parte hoje do poder da tecnologia, mas não empreendo de forma irresponsável. Irresponsável, né? Com investimentos desenfreados, só colocando em risco só coisas que são essenciais para a vida daquela pessoa. Só complementando, o crescimento, ele gera problemas que depois devem ser tratados de maneira posterior, proativa, né, no dia a dia. Mas a gente tem que se preparar para o conflito e para os problemas e os gargalos. O problema é que hoje as empresas só estão crescendo na quantidade de problemas. Elas não crescem em tamanho, elas não crescem em vendas, elas só crescem em problemas, né? Erro de gestão. É isso. Né? Erro de gestão, erro de entender o cliente, de entender o problema, de entender a dor que tem que ser resolvida. Né? Então as pessoas vão atrás de vendas, independente de problema para ser resolvido. Tá. Se você vende algo que não resolve um problema, vai te levar lá um problema de pós-atendimento, de call center, de reposição, de devolução. Ou seja, planejamento sempre, mas o planejamento sempre alicerçado em cultura, como a gente só falou anteriormente. Agora, deixa eu te perguntar. O cara que nunca... que nunca empreendeu. Que nunca leu Drucker. Vamos pensar, o cara que nunca leu Drucker. Você sugere que ele leia o seu livro primeiro ou alguma obra de Drucker para ele depois ler o livro que você escreveu com o Salib? O que é interessante do Legado Vencedor, que eu escrevi com meu amigo Salib, que é o livro hoje mais atual e moderno dos conceitos de Drucker no mundo. Tá.
Ele já está em tradução em setembro, outubro a gente vai lançar nos Estados Unidos. Tá. E vai estar à venda na Amazon americana. Tá. Então, é a obra mais atual de Drucker, aplicada com conceitos de empresas atuais. Tá bom. E eu fiz uma coisa que você já conhece, a forma que eu trabalho, no fim de cada conceito eu criei um manual prático para aplicar o conceito. Então, quem quiser conhecer a obra do pai da administração moderna, eu sugiro esse meu novo best-seller com José Salib Neto, Salibão, O Legado Vencedor. O lugar mais fácil para comprar hoje é a Amazon, mas está distribuído aí nas livrarias no Brasil. E aí, o cara lê o teu livro, qual é o próximo livro do Drucker que ele vai ter que necessariamente ler também? O Executivo Efetivo. Tá. E Inovação e Empreendedorismo. Tá. São obras que a gente sempre estudou muito para desenvolver o que a gente faz hoje. Então, hoje, eu sou especialista em inovação, investidor anjo, palestrante e tal. Eu estudei muito a obra de Drucker através da literatura e na prática, em aula. Não, e eu sei que é difícil para você eleger um ou dois livros, né, de uma vasta coletânea, né? Mas esses dois livros que você falou são os que se encaixam mais no quadro atual que a gente está vivendo hoje. É isso. Outro interessante, também foi publicado aqui no Brasil, Drucker, As Melhores Práticas, que explica a forma como o Drucker era consultor de empresas e a forma só que ele atendia. Então, mais um livro que eu também indico, que é da Editora Autêntica. Tá. É um livro que eu tenho alguns em casa, tal. Então, são obras interessantes, mas comece com O Legado Vencedor. É claro. Que você em família me honrou de ter a presença de vocês no lançamento. A honra foi nossa. Para a gente concluir, Fernando Seabra hoje você foi o maior recordista de participação em reality shows, né? No mundo brasileiro, 9 reality shows. Palestrante reconhecidíssimo, um dos maiores nacionais, internacionais. Escritor, 2 vezes best-seller. Que mais? 2 vezes só TEDx Speaker. Investidor anjo. E estou sempre à disposição aí para compartilhar meu conhecimento. Quem faz o que a gente faz, né, o Rafa. O público aí, não sei quanto vocês conhecem o trabalho do Rafa e do Rubens. São 2 amigos, 2 só profissionais que se tornaram amigos. Sou fã desses 2 caras. Eles, como eu, têm a missão de criar eventos e plataformas para que as pessoas busquem esse conhecimento e sejam mais felizes empreendendo, sendo os melhores profissionais, pais de família, e vocês têm um conceito muito forte só de família no que vocês fazem. Então, sou fã de vocês e, mais uma vez, honrado de estar aqui. Não, eu que sou seu fã e tenho certeza que eu falo por toda a nossa família. A Expo já é uma família e você faz parte dela. Obrigado, valeu, Rafa. Fernando. Valeu. Até mais. Daqui a pouco mais entrevistas. Expo Empreendedor 2026, eu estou extremamente honrada de ter aqui na minha frente Sônia Abrão, gente, que é referência em comunicação, em empreendedorismo. Hoje ela que trata de toda a comunicação de uma maneira mais leve dentro da televisão, né, Sônia? Obrigada. É um prazer de ter aqui. Prazer é meu, tá? A Sônia que trouxe uma visão com mais proximidade, mais cuidado de tudo que vem acontecendo hoje no mundo, através do feminicídio, das mulheres, né? Sim. Com um olhar de cuidado, ainda mais ela vendo, né, através dos olhos dela ali, de tudo que vem acontecendo na matéria jornalística, né? Sim, verdade, E você acompanha
de uma forma em que tudo que vai à mídia, Sônia, além do que a gente não consegue colocar na mídia, que é muita coisa que acontece. É mesmo. Bom, assim, você sabe que hoje, na palestra, eu fugi completamente do que estava planejado, né? E é tão chocante, é tão sinistro, que eu falei, não, as mulheres precisam ter a real dimensão disso. Porque a gente, de repente, a realidade é tão nua, tão crua, se tenta escapar, né? Achar comigo não vai acontecer, não, sabe? Eu consigo ver sinais no homem que pode ser legal. E às vezes isso não acontece. Você trouxe essa visão realmente, porque infelizmente o que vai ao jornal, o que vai à mídia, o que é retratado é quando já aconteceu, quando já virou violência ou até o feminicídio em si. Sim, né? Mas a violência acontece de uma forma muito silenciosa, né? Exatamente. Se a violência emocional sangrasse, seria muito mais fácil da gente alertar essas mulheres. Eu vi que você trouxe de uma maneira muito bonita, muito clara sobre o alerta do cuidado emocional, do cuidado consigo que essa mulher deve ter, né, Sônia? Exatamente. E você sabe que às vezes esse lado silencioso é porque mais da metade, quase 80% dos crimes acontecem dentro de casa. Né? Então, às vezes, você não tem a chance nem de pedir socorro. É dentro da sua casa que esse tipo de violência acontece, seja o feminicídio, seja a agressão física, o espancamento. A maior parte dos casos é dentro de casa. É uma maneira dos agressores tentarem esconder, né, da sociedade o que eles fazem e tentarem escapar das possíveis penas, né, se eles forem flagrados no delito. E a vergonha da mulher também, Sim, né, Sônia? sim. Porque eu acho que passa muito pelo papel da mulher ser clara com ela mesma e com as pessoas que estão à volta, se colocarem vulneráveis, né, na comunicação, de falar assim, eu estou sofrendo agressões psicológicas antes de tudo, porque tudo começa com psicológico. Você sabe que muitas das pesquisas apontavam que as mulheres não denunciavam, primeiro, por conta dos filhos, preocupadas nas consequências que isso traria para os filhos. Mas o segundo motivo é a vergonha, realmente, como você está falando. E mais do que a vergonha, é a certeza de humilhação ao pisar numa delegacia. Por quê? Agora existem as delegacias da mulher. Isso foi um avanço muito grande. Mas antes, não. E assim, sendo um reduto totalmente masculino, o drama dela era menosprezado, era diminuído, era desqualificado. E a gente sofreu isso, sofre ainda em todos os escalões, entendeu? Da parte de Ministério da Justiça, de delegacia, de tudo que for dependente de uma situação onde tiver um homem no cargo. Claro que agora as coisas já estão bem melhores, as cabeças estão se abrindo, mas a gente precisa de mais mulheres no campo de batalha, em todos os segmentos da sociedade, em cargos de poder, e a gente aumentou o cargo, mas ainda não é suficiente, então a gente não pode abandonar a luta. Né? Hoje já está sendo visto de uma maneira muito maior e amparada essa situação, e graças a Deus por isso. Mas na sua visão, que você acha que poderia ser feito nesse momento de forma prática para todas as mulheres que estão nos assistindo, estão passando por isso, não têm coragem de ter voz ativa? Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa fundamental para a gente tentar preservar mais a mulher, ela se sentir mais segura, ela ter condições de ir embora, de criar coragem, de romper e sair para a vida, porque é um risco, na verdade, não é? Mas se você batalha, e aí eu acho que entra o empreendedorismo, se você batalha para ter sua própria renda, o seu próprio dinheiro, você tem autonomia, você começa a mandar no seu destino, você pode fazer sua mala e sumir para algum lugar do mundo que ninguém vai te achar, entendeu? Se você tem filhos, você vai criar sozinha, o homem não vai poder te chantagear emocionalmente, dizendo que você não pode sair de lá porque ela não tem como criar esses filhos sem ele, sendo que ele nem vai depois ajudar a criar essas crianças. Então, batalha por você, batalha pela sua independência, vai à luta mesmo. Isso é uma ferramenta poderosíssima para você, inclusive, preservar a sua própria vida.
Nada como um direcionamento desse, gente, da Sônia Abrão, que é líder hoje em comunicação, né, em tudo aqui, e nesse direcionamento específico para mulheres, tanto no empreendedorismo quanto na vida, gente, faz toda a diferença. Sim, que honra. é verdade mesmo, né? Muito obrigada, Imagina, obrigada a você pela pelo presença convite, aqui obrigada. na Expo. Adorei poder deixar uma mensagem aqui. Isso. Obrigada mesmo. Obrigada. Valeu, querida. Bom trabalho, tá? Importante. Tchau. E agora, na Expo Empreendedor 2026, eu estou com nada menos que Vera Tavares. Ela tem uma história incrível e é a presidente fundadora da ABIME. Querida, primeiramente é um prazer tê-la como convidada aqui na Expo Empreendedor 2026. E eu queria que a senhora contasse você, com todo respeito você, contasse um pouquinho da história da ABIME para os nossos telespectadores. Bom, eu sou jornalista há 48 anos. Participei de várias associações, né, todas de mídia impressa. E em 2006, eu comecei a perceber que a internet estava ficando forte. E eu quis fazer o lançamento da ABIME, Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica. Vários colegas falaram, não, para que você vai fazer isso? É moda, isso vai passar. Continua na imprensa. Eu continuei, fui dona de jornal na região do Alto Tietê por vários anos, trabalhei em vários veículos também em São Paulo e no interior de São Paulo, em rádio. E quando foi em 2009, eu fiz o lançamento da ABIME no estado de Santa Catarina, que o pessoal me convidou de Navegantes. Levei jornalistas do Brasil inteiro, fizemos o lançamento lá na cidade de Navegantes, né, com convite do prefeito e da secretária de turismo da cidade. E a partir daí eu comecei a fazer convite para jornalistas participarem, né, da ABIME, e em vários estados, agora 22 estados e 5 países, nós temos a Associação Brasileira de Imprensa, com jornalistas fortíssimos, queridos, e continuamos trabalhando nessa área. E a ABIME realmente mostrou que não era só uma modinha, né? Que a internet veio para ficar, principalmente no tempo da pandemia, né? Foi tudo usado através das redes sociais e da mídia eletrônica. E aqui veio o convite, vocês são parceiros da feira, né? Da Expo. Sim. Empreendedores, né? Nós fomos convidados para fazer um painel falando sobre a credibilidade das marcas, né? Que foi sensacional. Conta um pouquinho de como foi esse painel. Para quem ainda não assistiu, porque vai assistir. Foi tudo gravado aqui pela Expo 2026. Olha, foi muito interessante. Nós aceitamos o convite. A Renata, que é a minha presidente executiva, a Renata Tabachi de Paiva, e coordenamos, fizemos convite para o Marcelo Tonhosi, que é um grande jornalista, né, de empresas importantes. Também o JB Oliveira, que além de jornalista, é professor de oratória. Estava um time, gente, uma seleção que a Vera convidou para esse painel, que vocês vão ver, incrível. Zaine Assaf, que cuida muito da parte de relacionamento com empresas e marketing. Alziro de Paiva, que também trabalha com comunicação há 30 anos. Sueli Buriasco, jornalista, e também faz um trabalho importante de divulgando e trabalhando a favor da paz. Então, tinha também a Lenisa, que é assessora de comunicação da Prefeitura de Guarulhos, mas ela teve um mal-estar, não conseguiu participar. Mas foi um evento assim, muito importante. Agradeço muito a Expo Empreendedores por ter convidado a ABIME a participar
Espero que a gente possa estar sempre com vocês. Agora eu vou contar um segredo para a senhora. Zaine Assato me convidou para participar da feira que eu não sabia que ia acontecer. Ela me mandou o convite e me mandou o credenciamento pela ABIB. Eu, Andréia Motti, estava credenciada pela ABIB quando recebi o convite do Rafael Furtado, que é o produtor, o grande, né, produtor dessa feira. E ele, quando ele mandou para mim o link para eu me cadastrar. Falei, não precisa, eu já estou cadastrada porque eu faço parte da BIB. Isso é então, maravilhoso, assim, né? é uma conexão. Então, assim, para quem não conhece a Dona Vera, para quem não conhece a BIB, realmente são profissionais muito qualificados. A Vera é uma simpatia, essa mulher é uma executiva, uma empreendedora, uma empresária que realmente transforma muito a vida das pessoas. E quem faz parte da ABIB realmente é uma ambiência, né? Eu falo que é um mundo de conexão, de ambiência, e que quem está dentro realmente tem vidas transformadas, Vera. Para mim é um prazer. Obrigada. Realmente a ABIB, nós temos associados, não temos ninguém que não seja maravilhoso. Todos os jornalistas que entram para a ABIB são como você, e como a Zaine, como o JB, como todos que estavam aqui com a gente, né? E é um orgulho a gente participar sempre de feiras como Feira do Empreendedor e trazer pessoas com tanto conhecimento para divulgar para todos, né? E assim, deixa agora um recado como empreendedora, empresária, para as pessoas que estão nos assistindo e quer fazer a diferença no mundo. O que você falaria para quem está nos assistindo agora? O mais importante de tudo é ter foco, né? Você saber quais são os seus sonhos, ter foco no que aonde você quer chegar e não deixar nada atrapalhar. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo hoje. Meu irmão caçula, nós somos de uma família de 10 irmãos. Eu sou a mais velha dos 10. Antes de ontem, faleceu o caçula com 55 anos. E eu fiquei acabada, arrasada, né? Isso é uma coisa que deve demorar para a gente parar de sentir tanta tristeza, né? Pela saudade. Mas eu não podia deixar de participar. Muitas pessoas achavam que eu não viria. Mas a gente não pode deixar nada atrapalhar. Quando você tem um compromisso, tem responsabilidade, você não pode deixar, a não ser que você esteja impossibilitado de fazer aquele trabalho. Mas se você tem condições de estar no lugar, passar informações e trazer tantas pessoas como nós trouxemos hoje, com tanto conhecimento para ajudar novas pessoas a chegarem onde elas querem, a gente tem que fazer isso. Foco, persistência e luta de chegar onde você quer. E essa história realmente é real. Eu estava, né, no momento que a Zaine falou, e realmente a força da senhora. Desculpa, eu vou falar senhora por respeito, por essa grande admiração que eu tenho. Obrigada. Mas assim, quando eu fiquei sabendo que você viria, Vera, fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Meus sentimentos, mas foi uma lição muito bonita. Foco, persistência. E quando você tem um propósito, realmente é uma mulher que é um testemunho de vida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos, obrigada pelos responsáveis por esta feira. Obrigada a Jace, que também nos convidou. E sucesso para todo mundo. Muito obrigada, querida. Obrigada de coração. Obrigada. E agora, na Expo Empreendedores 2026, eu estou com o Fernando Souza Brasil, ele que é especialista em comportamento e liderança, comportamento
humano e liderança. Sim. É isso? Exatamente, André. E também faz parte tem um conselho. Como que é? Explica para os nossos telespectadores tudo que você faz dessa parte é um conselho secreto? É secreto, então não vou poder contar tudo aqui, não é verdade? Mas primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É sensacional estar aqui nessa feira, uma das maiores da América Latina, a maior da América Latina, né? E estar com você, André. Você que tem uma audiência fantástica, te conheço, todos os eventos, os principais eventos que eu tenho ido, eu tenho encontrado você. Parabéns pelo seu network, parabéns pelo trabalho que você faz, você é uma comunicadora por excelência. Eu normalmente identifico e treino comunicadores. E você é uma comunicadora por excelência. Parabéns, viu? Gente, eu fico totalmente lisonjeada sabendo quem ele é, do trabalho que ele desenvolve com grandes... Pode falar os nomes? Você vai falar os nomes dos seus conselheiros secretos? Alguns sim. Você perguntou sobre o Conselho Secreto. O Conselho Secreto é um movimento, nós podemos chamar assim, baseado em 3 pilares. Esse movimento é feito por empreendedores, empresários com um perfil cristão. Todos são cristãos? Não. Mas o perfil cristão, a essência é cristã. Por quê? É amar, é perdoar, mas principalmente ombrear, andar lado a lado, crescer junto e impulsionar as pessoas. Porque quando você impulsiona CPF, você impulsiona CNPJs, não é verdade? E nós estamos baseados em 3 pilares. 3 pilares sustentam o Conselho Secreto, que é desenvolvimento de negócios, porque nenhuma empresa sobrevive sem vender, sem fazer negócios. Educação empresarial. Por quê? Nós só damos o próximo passo com um novo acesso, com um novo conhecimento. Então, desenvolvimento de negócios, educação empresarial e fé e família, que são 2 coisas, mas aqui é só um pilar só, fé e família. E é extremamente importante. A base da sociedade é a fé e a família. Quando isso aqui está bem, normalmente essas 2 outras coisas se desenvolvem mais rápido. Todavia, quando isso aqui está ferido, tendenciosamente essas daqui também não prosperam da mesma forma que poderia, não é verdade? E quantas pessoas hoje, por conta desses, estão perdendo isso? E o Conselho Secreto vem também para suprir essa lacuna, porque não adianta você ter sucesso na vida e perder os seus, não adianta você ser essa pessoa mais sucedida do mundo e perder a sua alma, não é verdade? Então, geração de negócios, educação empresarial, fé e família. E sustenta o Conselho Secreto, que hoje está em várias regiões do país e a nossa sede é em Ribeirão Preto. Gente, que incrível isso, de verdade. Eu falo que eu sou psicóloga, trabalho com neurociência, mas a parte da minha comunicação se baseia pela fé. Que legal. Então eu também acredito nesse pilar que é fundamental. É assim, sem Deus... vamos falar bem o versículo bíblico que sustenta tudo, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais você será acrescentado. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Exatamente, Fernando? exatamente. E às vezes na correria do dia a dia, principalmente a correria do empresário, tem deixado esse princípio de lado. Se você pergunta às pessoas, André, você pergunta às pessoas, porque a vez mais importante, ela fala Deus. Daí você pergunta, ok, dentro do dia, quantas horas tem Deus? Dentro da semana, quantas horas tem Deus? Dentro do mês, dentro do ano, quantas horas tem Deus na sua vida? E diz que a coisa mais importante da vida dela, depois de falar, a família é a coisa mais importante. Beleza, quanto tempo de qualidade? Porque nem sempre é quantidade. Que adianta você passar o dia todo com seus piazinhos e mal trocar um olhar com ele? Trocar uma conversa, escutar de fato, não só ouvir, escutar o que ele está dizendo, o que ele está perguntando, interagir, direcionar, perguntar o que para ele faz diferença, o que está incomodando ele. Como você pode servir a vida dele de fato. Então, dizem que as pessoas geralmente dizem que Deus é a coisa mais importante, mas se você olhar, não tem nenhuma hora por dia para Deus, tem alguns minutos, quando tem. Que a família é a coisa mais importante, mas com tempo de qualidade não existe. Não é verdade? A maioria estão deficientes e cresce jovens adultos deficitários em comunicação, inteligência emocional. Isso tudo, claro, vai interferir em todas as áreas da vida. Na verdade, André, você é psicóloga, né? Gente, eu tô só escutando uma aula, que é uma palestra, na verdade, que você precisaria dar, né? Porque tudo isso são assuntos que as pessoas precisariam internalizar de verdade na vida delas, o quanto é necessário. Mas eu quero fazer uma pergunta assim, para quem está nos assistindo, como que faz? Tem um critério para entrar nesse clube? Como que faz essa seleção? Eu até brinco, né? O Conselho Secreto é para todos,
mas nem todos vão ser para o Conselho Secreto, é natural. Existe, porque ali é um ambiente que literalmente a nossa família faz parte. Então tá os meus piazinhos dos conselheiros. Quem faz parte dessa confraria, desse clube, é chamado de conselheiros. Quem vai assistir é aconselhado. E tem um outro nome que eu não posso falar para quem ainda não faz parte ou não assiste, né? Mas, então, como faz para participar? Tem que ser convidado por alguém. Então é fundamental que ele seja convidado por um conselheiro. E tem uma outra possibilidade também. Ele pode entrar no Instagram do Conselho Secreto BR, e lá pedir para preencher uma ficha de intenção. Então, ele vai preencher essa ficha, ele vai receber um contato e ele vai ser avaliado. Vamos fazer 2 entrevistas com essa pessoa. Passando nessas entrevistas, ele vai ser convidado a fazer parte do Conselho Secreto. E essas reuniões são presencial, tem online também? Como que funciona? É como se fosse uma mentoria? Como que é? Explica um pouquinho pra gente. Hoje não tem nenhum movimento igual do Conselho Secreto. Então, nós temos os eventos presenciais todo mês. Em cada cidade que tem uma unidade, tem um evento presencial, porque é importante o calor humano. Sim. É importante o olho no olho. Sentir é muito importante. Ninguém ama aquilo que não conhece. E é incrível, Andréia. 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa tem os outros conselheiros como irmãos, como parente. Ambiência também, né? Ambiência. 3 meses depois tem gente fazendo sociedade, convidando para batizar filho, saindo no final de semana, levando para jantar em casa. É incrível. Então, além dos eventos presenciais, todo mês tem um evento em cada cidade, nós também temos 1, 2, às vezes 3 encontros online, mas temos um encontro online oficial todos os meses, que chama Conselho Class. Esse sim é uma mentoria. Sempre alguém especializado em uma área, com muito resultado, vai dar um treinamento somente para conselheiros e algumas vezes nós abrimos para convidados. O evento presencial, nós temos eventos que é somente para conselheiros e tem eventos que nós chamamos de misto, que nós recebemos também convidados dos conselheiros normalmente. E quais cidades vocês estão hoje? Nossa sede é Ribeirão Preto, nós temos Monte Alto, São Paulo, Jaboticabal, São Paulo, Sertãozinho, São Paulo. Estamos agora e vai iniciar Franca, São José do Rio Preto, vai iniciar também Uberlândia. Nós temos Anápolis, Goiás, Rio Verde, Goiás. Nós estamos iniciando, tivemos um evento já em Goiânia. Tem mais alguns, eu não vou lembrar de cabeça, mas nós temos... Gente, não, era só para eu entender se era... Não, mas é um movimento gigantesco. É um movimento gigante, silencioso. Gigante, e não pelo volume, mas pela qualidade, pelo que entrega, por vidas que tem salvo tanto de vidas pessoa física, CPF, como de CNPJs. E é para homens, mulheres, a família toda? Nós, é claro, a pessoa pode ir só, o marido pode ir só a mulher, se for solteiro pode ir também, não tem problema nenhum. Todavia, nós recomendamos que a família faça parte. Inclusive, tem planos especiais para que a família toda faça parte. Todos os nossos eventos presenciais, não é um evento familiar, mas está preparado para receber a família. Tem espaço kids, mas a minha esposa, ela não é de negócio. Mas é importante, ela tá com você? É o que você estava falando de ambiência, de conexão, gente. Exato. Isso é muito importante. O meu marido, ele é CLT e ele não... Não, beleza, ele pode participar e deve conhecer. Até porque, quando o cônjuge não participa, não gera confiança de estar naquele ambiente. E quando ele participa, ele incentiva. Nós já tivemos pessoas que falaram, eu não gosto desse tipo de movimento. Depois que participou 2 vezes, falou, uau, o movimento de vocês é extraordinário. Agora eu também quero fazer parte de um com a minha esposa. É muito legal ouvir isso. Deixa eu te falar agora, para fazer uma pergunta assim, para a gente fechar. Para quem está nos assistindo, Expo, Empreendedores 2026, é uma mentalidade, é um crescimento. Qual o conselho que você daria para dar esse salto quântico de consciência, assim, para falar, viu, venha fazer parte desse movimento? Olha, eu diria para você, não venha fazer parte desse movimento. A não ser que você queira dar um passo fundamental na sua vida, nos seus negócios e principalmente, não só crescer profissionalmente, mas crescer como pessoa, ser uma pessoa que compartilha. Inclusive, o Conselho está apoiando um novo negócio que nós estamos lançando agora, que é uma mentoria em grupo. Eu não posso nem chamar de mentoria, porque é uma espécie de aulas de universidade. Nós temos curso de administração, temos curso de marketing, mas nós não temos curso no Brasil hoje
que ensina literalmente o empreendedor vida real a lidar com as situações da vida real. E nós estamos trazendo pessoas que passaram por desafios gigantescos. Pessoas que fizeram, que aconteceram, que deram certo, que deram errado para ensinar isso. Então nós temos conosco a Ike Batista, Dr. Augusto Cury, Luiz Fernando Câmara, fundador da maior escola de oratória da América Latina, a maior rede de escolas da América Latina, entre vários outros nomes que está chegando para compor esse movimento, que em breve nós estaremos lançando oficialmente para o público. Vai ser restrito, vai ser um grupo bem seleto, porque nós vamos conhecer pessoas pelo nome. É algo assim diferente. No Brasil não tem um modelo que nós vamos fazer ainda. Não tem ainda. E fora, eu não conheço. É algo também inédito. E o Conselho Secreto apoia esse movimento. É muito legal. Gente, que fantástico. Você que está aí do outro lado, quer fazer parte desse lado aqui? É o que ele falou. Se você vier, venha preparado, porque o salto quântico, a expansão que você vai ter de conhecimento, de ambiente, de conexão, vai te levar para um patamar que você nem imagina e seu coração nem sonha com o que pode acontecer na tua vida. Fernando, muito obrigado. Sucesso. E deixa um último recado para quem está nos assistindo aqui. É tua a câmera e o que o seu coração quiser. Muito obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Estou honrado de estar aqui com você, André. Obrigado, viu? E para você, não esqueça de nos seguir no Instagram, que é @Fernando Souza Brasil. Fernando Souza, Souza com S. S de Brasil, porque Brasil não é com Z. Brasil é com S. Fernando Souza Brasil. E para você, eu quero deixar uma pergunta. Você influencia o ambiente que você está ou você é influenciado pelo ambiente? Pensa nisso e me responde lá no Instagram. Sem mais, muito obrigada. Agradeço. Muita prosperidade, mais sucesso e venha fazer parte desse lado de que você não vai se arrepender. Muito obrigada. Estamos aqui direto da Expo Empreendedor 2026 com a maravilhosa Lari, que é hipnoterapeuta com foco em empreendedorismo, empresários. E ela é uma das palestrantes aqui neste dia. Veio trazer como objetivo o desenvolvimento empresarial através da hipnose, através de memórias inconscientes. Eu acho isso fantástico. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou apaixonada por esse assunto. Quando eu tive meu despertar espiritual, eu também, tá? Eu fui em busca, o que era a lei da atração, o segredo, subconsciente, crenças, né? Acabei fazendo a hipnose como cliente, amei o resultado, falei, eu quero fazer isso, essa transformação com as pessoas também. Então, desde 2018 que eu venho fazendo a hipnose, trabalhando com hipnose. E como que você chegou a essa conclusão, desse direcionamento através do subconsciente da hipnoterapia? Foi em uma meditação em 2018, eu cheguei no meu subconsciente. Eu entrei em êxtase na primeira meditação que eu fiz. E aí eu fui buscar o que era aquilo, né? Quais eram aquelas informações que eu tinha acessado.
E aí foi descobrindo o segredo, lei da atração. E aí eu busquei, falei assim, qual que é a forma mais rápida, então, de eu mudar o meu subconsciente, já que eu crio a minha realidade. Sim. E aí eu encontrei lá no Google que era a hipnose, que era a forma mais rápida de mudar as crenças. Falei, então vou fazer a hipnose. Aí eu fiz como cliente, né? E percebi uma mudança na minha vida, tanto profissional. Eu era concursada como nutricionista, eu fiz nutrição na USP, mestrado na USP, pedi exoneração de tudo, abri canal no YouTube e falei, vou seguir meu coração, né? Quero ajudar as pessoas a transformarem a vida assim como eu transformei a minha. E qual que foi a conclusão que você chegou nesse objetivo de atender empresários para desenvolvimento? Sim. No meu canal no YouTube eu falava muito sobre lei da atração. E aí as pessoas me buscavam por causa do faturamento, melhorar o nível financeiro, conquistar a casa, né, o carro. E aí eu fui vendo que dava muito certo a gente reprogramar a mente para isso, né? E eu falo que foi o público, na verdade, que foi escolhendo o meu nicho. Então eles foram me buscando para isso, eu tenho mais de 800 depoimentos. E aí agora, então, né, faz uns 2, 3 anos que eu atendo mais empresários. E aí eles querem, né, a busca deles ali é para aumento de faturamento, mas também para expansão de consciência, mudança de comportamento. De mentalidade mesmo, né? Para conseguir ter um foco maior. Tem um nicho específico desses clientes que te procuram, abrange, assim, todas as especialidades? Abrange todas as especialidades. Hoje em dia eu atendo mais, são empresários do mundo físico. Então, donos de fábricas, construtoras mesmo, Sim. né? Mas são os empresários que já despertaram e que viram que, na verdade, muitas vezes o investimento não tem que ser fora, estratégia, não é esforço, mas sim a mentalidade, né? Porque quando ela tem essa expansão de consciência, ela consegue enxergar um novo campo de possibilidade que ela não estava enxergando, né? Isso vai impactar no resultado. Sim, com certeza. E quem está assim, assistindo a gente e tem a curiosidade, não entende a fundo o assunto, como que funciona, você acha que tem um momento certo de procurar esse tipo de metodologia ou não? Qualquer momento da vida da empresa? A hipnose ela é uma terapia holística, né? Então eu gosto muito dessas pessoas que já tiveram despertar espiritual, né? Que não coloca muito lógica, sabe, em tudo que vai acontecer, porque a hipnose é uma terapia imaginária. Sim. Então eu falo que eu tenho um mapa, mas quem vai seguir as orientações na imaginação é a pessoa. E a hipnose, ela é uma parceria. Então, se a pessoa, o empresário, até que estiver assistindo, se conectar com essa ideia de que eu preciso ter uma expansão da consciência para minha empresa também crescer, aí é a hora. Excelente. E qual que é o seu objetivo central aqui na Expo 2026? O que você veio trazer para todo mundo que está aqui? Eu vim palestrar, né? E eu também estou sempre em busca de conhecimento também, de conexões. E eu acho que a parte da hipnose para empresários, ela não está muito ainda difundida. Então eu gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa ela não liga, ela liga uma terapia em hipnose com ansiedade, depressão, fobia, né? Mas não com uma expansão da consciência, muito menos um aumento de faturamento. Então, para a gente mostrar o trabalho, a gente tem que falar, né? É uma maneira diferente de abordar ali, né? De uma forma completamente inovadora. Exato. No direcionamento da empresa. E para os empresários que estão nos assistindo e querem te contratar, como fazer, Lari? Tem o meu Instagram, que é lari.colebrusco. E eu tenho o meu canal no YouTube, que é Lari Colebrusco. E lá tem mais de 1000 vídeos e sempre tem um formulário embaixo, caso a pessoa se interesse, preencher, minha equipe entra em contato. E eu posso adiantar que é fantástico, tá? É um trabalho transformador e é um resultado mais transformador ainda. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E muito obrigada aqui pela presença. Obrigada também. Mais sucesso ainda. Obrigada.
E agora, aqui na Expo Empreendedor 2026, eu estou com o Ismar Menezes. Ele que é ex-juiz e hoje trabalha como advogado na área de saúde mental. Primeiro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo como convidado para essa entrevista incrível. E conta um pouquinho para nós, como é o seu trabalho hoje na área de saúde mental? Andréia, eu pertenci à Justiça do Trabalho por 25 anos. Entre Justiça do Trabalho e Judiciário já vão aproximadamente aí 35 anos. Como eu costumo dizer, né? A foto da carteirinha funcional era bem diferente. Porque como nós estávamos falando, a questão da doença mental, doença ocupacional, ela é muito séria. E o pior, ela é tão séria que ela não compromete apenas a pessoa, ela compromete todo o ambiente. Porque a gente sabe claramente que o mais importante é a liderança, é a equipe, é o ambiente, a empresa em um todo. Então os empresários têm que ter hoje em mente que se você não cuidar da sua empresa, não cuidar da sua equipe, mas em especial não cuidar da sua liderança, você vai pagar uma conta muito alta. Muitas pessoas falam, mas o custo é impossível de ser cumprido. O pior é um custo em razão de um funcionário doente. Não é verdade? Me fala um pouquinho, ficou antes foi obrigatório o NR1. Agora não é? Como que ficou isso da Justiça agora do Trabalho? A NR1 ela já está obrigatória, ela já vem há mais de um ano e efetivamente o que mudou é que esse ano de 2026 é o ano em que passou a se exigir o cumprimento no sentido de haver fiscalização. Então, o que mudou? Para o empregado, não mudou efetivamente com relação aos seus direitos, mas para o empresário mudou. Que se ele não cuidar do seu trabalhador, ele vai pagar multa. E essa multa é alta. Essa multa é uma multa que, inclusive, pode gerar problemas muito delicados, porque dependendo da situação da empresa, pode haver, inclusive, uma intervenção do Ministério Público, uma ação civil pública, e isso gerar não só multas, mas até mesmo uma suspensão das atividades da empresa. Uma lacração. Hoje, na Justiça do Trabalho, infelizmente, o número de processos trabalhistas cresceu absurdamente por conta da questão da saúde mental. Isso faz com que, em um grau mais amplo, possa trazer, como eu falei, até mesmo uma suspensão das atividades da empresa ou do setor para uma fiscalização, para uma verificação. Hoje nós temos perícias em loco, vão dentro da empresa, verifica se está havendo canal de denúncia, verifica se está havendo o acompanhamento com o profissional capacitado, verifica se está havendo um treinamento da equipe. Então tudo isso faz parte hoje do dia a dia. E o empresário, desde o pequeno empresário, desde o micro, médio, grande empresário, ele tem que ter em mente, ele deve cuidar. Porque ter uma empresa não é apenas construir um patrimônio. Você concorda comigo que é você cuidar de vidas, de pessoas, você gerar receita, você gera através de pessoas, as pessoas bem cuidadas. Exatamente. E agora me fala um pouquinho, entrando nesse âmbito da saúde mental. Que se falar dessa pandemia silenciosa, o que mais que o senhor vê dentro das áreas em que o senhor atua? Depressão, ansiedade, o que mais impacta na qualidade de vida das empresas e das pessoas? Então, existem estudos que falam que nos próximos 10 anos, pelo menos uma em cada 2 pessoas vai ter um distúrbio psíquico. Já pensou? Nós estamos em 2 aqui, um de nós 2. Então, isso é algo que ele extrapola os muros de uma empresa. É a sociedade. A gente sabe que, infelizmente, existe um grande número de pessoas, em especial homens, que chegam a tirar a própria vida. O número é alto. A gente sabe de pessoas que simplesmente perdem tudo, porque ele não consegue trabalhar, ele vai para a Previdência dá apto, ele volta, o médico do trabalho dá inapto, aí ele entra no limpo previdenciário, ninguém paga ele,
ele não consegue trabalhar, ele está registrado, ele não tem pagamento, ele tem conta para pagar. E aí essa situação ela só vai agravando. E um detalhe maior, André, que isso é muito sério. A pessoa que sofre por uma doença ocupacional, psicossocial, ou a pessoa que tem uma depressão, a pessoa que tem uma ansiedade, existe algo chamado de gatilho mental. Não é? Exatamente. E aí, se a pessoa volta para o ambiente, volta a doença. Se a pessoa volta para a função, volta a ansiedade. Aí a gente tem síndrome do impostor, síndrome de burnout, inúmeras situações que incapacitam na própria função e incapacitam até mesmo em outras funções correlatas. Tá, o que eu faço com esse trabalhador? Você tem que realocar ele, não existe uma outra forma. Ou, infelizmente, pagando os direitos dele, você deve pensar na possibilidade de uma rescisão contratual. Ah, doutor, mas eu vou pegar uma pessoa doente e vou mandar para o mercado de trabalho? Eu não posso. Em regra, não pode. Mas quais são os direitos dele em havendo essa obrigatoriedade? Tá, o INSS diz que tá, ele voltou, ele tem estabilidade de 12 meses, onde você não Que pode... importante 12 você meses. que está nos assistindo saber dos seus direitos. 12 meses de estabilidade. E querendo ou não, você não pode demiti-lo por justa causa, porque ele não está trabalhando porque ele não consegue. Então você vai ter que fazer uma doença, ele está doente. Então você vai ter que fazer efetivamente uma rescisão desse contrato, uma análise efetiva do valor da rescisão para poder encerrar. Não tem uma outra maneira. Doutor. E ainda assim sendo irregular. Porque você concorda que você está colocando uma pessoa doente no mercado? Sim. Ainda corre risco de um processo trabalhista. Exatamente. Para quem quer buscar os seus serviços, como que te encontra, doutor? Smar Cabral Menezes Oficial, Instagram. Ou no TikTok, CMA Advogados. TikTok. A gente está por lá. E para a gente fechar essa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica de saúde mental ou o que o senhor acha que é necessário hoje para enfrentar esse mundo que a gente vive hoje, em que não é fácil você estar bem, porém você tem que trabalhar, você tem que ser produtivo. Qual é a dica que você daria hoje para quem está nos assistindo para ser um empreendedor de sucesso tendo saúde mental? Cuide das suas pessoas, cuide daqueles que trabalham para você, cuide da sua empresa, como se ela fosse mais do que uma empresa. Empresa não é apenas geração de riqueza, a empresa ela vai muito além do que um resultado financeiro. Ela é um resultado de pessoas. E é para isso que o empresário constrói uma empresa, para fazer com que através de outras vidas ele construa algo de valor. E aí sim, sua empresa estando saudável, sua empresa tendo valor no mercado, você vai ganhar muito dinheiro. Gente, siga essa dica. Se você quer ter uma empresa de sucesso, ser um empreendedor de sucesso, pense no que você faz hoje reverbera na tua vida. E lembre-se, cuide do seu maior empreendimento. Aqui, ó, sua saúde mental. Muito obrigada, doutor. Muito sucesso. Obrigado. Obrigada.